Maia! Ai, que linda, gente! Como é que você tá, Maia? Tô bem, e você, Flávia? Tô joia, tô joia. Tô ok, graças a Deus. Independente aí do que a gente está vivendo esse tempo louco, né? Eu não posso Verdade, reclamar do que, graças a Deus, a gente está com saúde. com Então, certeza. Maia, é um prazer te receber aqui na nossa live. Muito bom estar aqui. Que Muito bom. obrigada, Flávia. Muitas pessoas, de nada, é um prazer ter você por aqui, Maia. Muitas pessoas vão entrando e saindo. Depois dessa live também ela estará disponível no meu canal do YouTube. Eu coloco todas as lives lá para que as pessoas depois. E eu tenho tido um feedback muito interessante sobre essas lives e sobre também a questão de colocar depois no Facebook. Que as pessoas têm. Elas vão lá, um monte de gente me fala isso depois. Ah, Flávia, eu fui lá, depois eu não consegui assistir a live na hora e eu É, acabei indo depois para poder assistir a live e depois elas me mandam as dúvidas. Então hoje eu vou deixar você se apresentar. A Maia é corretora de imóveis aqui em Toronto, ela atua em todo o GTA, mas ela vai poder falar melhor sobre os duties dela como corretora de imóveis. sim. Então, até, né, quando a gente conversou, né, a gente estava conversando sobre o que falar, e, né, eu sugeri o downtown, porque eu sempre gostei do centro da cidade, desde que eu cheguei aqui, eu meio que, não, eu sou de uma cidade pequena no Brasil, então, primeira vez, eu me lembro como se fosse ontem, que eu pisei ali na Dundas Square, eu já, uau! Então, é meio assim, eu já gostava do centro. E como eu entrei nessa área de corretora, eu trabalhava alugando imóveis, né, em uma empresa de property management, e todo mundo falava, por que você não pega a sua licença de corretora? Daí eu, quer saber? Então, né, foi mais ou menos como as coisas começaram. E desde então, o bichinho né, de ser corretor me picou. Todo ele vai cair e vai entrar, porque os clientes estão me ligando, vários clientes ao mesmo tempo. Mas não tem problema não, a gente vai, cai e depois a gente volta. Por favor, Maia. Sim, é. Então, né, tenho trabalhado como corretora de imóveis, como você disse, a gente atende toda a região, mas a maioria, né, dos clientes que eu tenho é mais nessa região do centro, um pouquinho mais, às vezes, ali na região do lago, mais para o west, tem também Scarborough, North York, é meio que all over, né, mas mais na região ali de Toronto. Ah, tá certo. Ô, Maia, tem uma curiosidade, umas perguntas que eu recebi. Eu vou falar aqui com você sobre essas perguntas. Primeiramente, eu gostaria de perguntar se você tem uma média aí de preço Downtown Toronto. Você já que gosta tanto, porque eu tenho muitos clientes que caiu a ligação. Voltou, É, então, voltou. e Estava desculpa aí. perguntando dos preços, Eu né? estou perguntando dos preços. Estou perguntando dos preços. Sim. A gente não tem visto muita diferença nos preços no downtown. Um quarto, até eu fiz o levantamento para mostrar certinho para vocês, que foram vendidos, né, nesse mês de junho. Então, até agora, um quarto está na área, por volta de mais ou menos 450 mil. Então, 450 mil para cima. Então, muita gente acha que isso é muito, muito caro. Mas, assim, tem até, né, na faixa de menos de 500, você ainda encontra até no downtown. Dois quartos a partir de 600 mil. 600 mil. E as pessoas também, assim, tipo assim, claro, Toronto, os preços, a gente não tem como definir quais vão ser os preços, né? Mas, e principalmente a região de Downtown, acredito que seja uma região para ótimos investidores. Mas será que você pode falar aí de investimentos? Que eu também recebo muitas perguntas de pessoas que querem comprar, já têm a sua primeira casa e querem fazer um investimento. Você pode falar mais ou menos dos preços? Claro, com certeza. Então, os apartamentos, tem mais apartamentos, né, no centro, porque né, não tem muita área, assim, construída para casas e tal. Claro, a gente tem várias casas na região ali do Cabot Town, tem até aquelas casas, né, vitorianas e tal, mas os apartamentos que são mais para os investidores, o centro é ótimo por vários motivos. Primeiro que muita gente gosta dali, né? Que é onde tudo acontece, tem o centro financeiro, então, né? Onde quando você é investidor, você tem que pesquisar o que as pessoas estão querendo, o que as pessoas estão fazendo ali, né? Então, o centro tem os centros
tem a área financeira, que tem muitos trabalhos, não só a área financeira, mas dá um dos exemplos. Tem as faculdades, então tem o campo da Universidade de Toronto, tem a George Brown, né, tem a OCAD, tem, né, várias faculdades ali. Me desculpa se eu esqueci alguma. Hum. Né, tem as escolas de inglês, até os brasileiros também sempre gostam de vir para cá para estudar inglês e tal. Tem várias escolas de inglês ali na região. Então, com certeza, para o ponto de vista do investidor, né, você tem que pesquisar onde que isso vai te dar retorno. E né, o aluguel, claro, não é o único ponto que você leva em conta, até se você depois quiser falar um pouquinho disso, né, da questão da mortgage e tal, mas, né, com certeza, você tem que pensar o retorno, uma área que tenha mais possibilidades de venda, né, de Claro. aluguel, no caso, e o centro, com certeza. Com certeza, é um ótimo investimento, né? É. Eu tô falando essas coisas porque eu recebi algumas perguntas antes da gente começar. Tem algumas pessoas que estão interessadas em investir, investidores mesmo internacionais. E eles me Uhum. perguntaram onde seria a melhor área para investir. Eu falei, nossa, eu não podia ter tido uma live melhor do que essa para falar Com de Downtown certeza. Toronto. Então, É. eu estive recebendo algumas ligações, e não só ligações, como mensagens inbox, perguntando sobre essa área, se era uma área assim, de alto retorno de investimento. Como a Maia explicou, gente, é óbvio que é Downtown Toronto, é onde é o centro financeiro do Canadá, onde tem todos os bancos, tudo. E claro que o aluguel ali praticamente é garantido, que tem muitas pessoas ali que trabalham em Downtown Toronto e não querem pegar, não querem estar saindo de casa com carro, né? Porque também é bastante tráfego lá. Uhum. Então, assim, é um lugar realmente que é investimento certo, né? É Sim. investimento certo. Outra coisa também, Maia, é que com relação, você acredita, ali qual é a população que vive ali em Downtown Toronto? Também me perguntaram isso. Até uma pessoa perguntou, eu tenho 50 anos, eu posso morar ali? Eu fiquei até assim, aqui em Toronto não existe isso, né, Maia? Exato. Não consegui Exato, nem, não eu falei, não, existe. vou deixar a Maia responder. Exatamente, não existe essa, né? Toronto é uma cidade super multicultural, né? Temos muitos brasileiros, né? Como nós, tem gente de tudo quanto é país. O centro tem para todos os gostos, né? Tem até também isso é uma questão, um dos pontos que geralmente as pessoas querem morar no centro, como você mencionou, a questão de não precisar de carro, né? Muita gente anda de bicicleta, né? Vai se movimenta de bicicleta, tem a questão do metrô, tá ali muito acessível. Tem tudo no centro. Tem, né, às vezes você tem uma vida mais badalada, você quer, né, ficar no centro, mas também outras pessoas gostam de uma vida mais tranquila. Depende, né? Às vezes uma pessoa de 50 anos gosta de sair mais do que eu, que tem 30, então, né, depende muito do lifestyle. Com certeza, eu diria, você é um pouco mais ativo, né? Às vezes, assim, tem os barzinhos e tal. Se você gosta de uma região mais calma, talvez a gente tem que ver uma área assim, né? Talvez Yorkville seja uma área mais calma ali no centro, mas o centro tem mais atividades, né? Por isso até um dos motivos pelo qual que faz ficar mais caro. Ok. Outra Né? coisa também que é interessante falar, Maia, que eu recebo também, como é que as pessoas aqui elas escolhem, vamos dizer, falando de outra área de Toronto, falando de uma Uhum. outra área qualquer. Qual é a avaliação das pessoas, por exemplo, uma família de 2 filhos e um casal? Que esse tipo de cliente é muito o cliente brasileiro que eu atendo. A maioria veio do Brasil, fez o plano Canadá, depois, né, Uhum. montou o seu credit score, fez as coisas todas e depois acabou comprando uma casa. Qual é a avaliação que as pessoas, quais são os critérios que as pessoas usam para escolher o seu imóvel? Bom, primeiro de tudo, que eu gosto de falar com as pessoas é para procurar um mortgage broker, né? No caso, Flávia, para você já realmente saber onde que você tá ali nos números, né? Porque muita gente, eu não sei, eu acho que as pessoas têm um número às vezes na cabeça que não necessariamente seja o número real, né? O Uhum, quanto que você consegue para sua mortgage, para seu financiamento. uhum. Então, eu gosto já de falar, né? Já vai direto para um especialista em financiamento para a gente não ficar triste, sei lá, às vezes você começa, né, frustrado, você começa a ver um imóvel de 600, mas às vezes você não qualifica para tudo. Ou às vezes você qualificaria para mais. Então, eu acho assim, a gente tem que ser bem realistas. E a partir, então, primeiro momento né, dos pontos que eu falo, vamos ver certinho quanto que você consegue, né, do financiamento. E a partir daí a gente vai ver a pessoa, tem filhos, então a gente tem que ver as escolas, né, uma região que é boa para a escola.
a questão também, né, do tamanho do imóvel. Você quer um apartamento de 1 quarto, de 2 quartos, o que que é importante para você? Eu sempre tenho meio que uma entrevista com a pessoa, né, assim, para ver o que a pessoa Sei. gosta. Você gosta de sair à noite? Você gosta de dirigir? Você não quer dirigir, sabe? Então tem que saber um pouquinho sobre a pessoa primeiro, daí a Sobre a gente vida da pessoa, né? tem, acha um imóvel, né, dentro daquelas qualificações, no valor que ela já foi pré-aprovada. Ah, great. Gente, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a atuação do mortgage broker na Isso é tão compra da casa importante, própria. né, Flávia? Muito Então, importante. é a parte mais importante, inclusive, que sem o dinheiro a gente não tem como comprar. Então, para quem não me conhece, que está entrando agora, e depois eu vou dar a oportunidade da Maia também se apresentar, eu me chamo Flávia da Silva, eu sou especialista no mercado, é, no mercado imobiliário, eu sou especialista em financiamento de imóveis imobiliário, atuando no mercado há mais de 10 anos no mercado canadense. Então, eu tenho um pouquinho de experiência aí com relação a estar te ajudando a receber, né, a fazer o seu financiamento da sua casa. Quando você vai comprar uma casa, quando você vai procurar um corretor de imóveis, muita gente procura os corretores pensando que é lá no Brasil, igual no Brasil. Gente, o Uhum. primeiro passo para você comprar a sua casa é você procurar um mortgage broker. Por quê? Porque ele vai te dar mais ou menos o valor, que mais ou menos não, ele vai te dar o valor certo para você poder comprar a sua casa própria. O primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é saber por quanto você se qualifica. Porque assim, como é que você vai chegar para falar, não, eu quero marcar um horário com a Maia, mas sem você saber por quanto você se qualifica? Nós somos profissionais nessa área, não é? Somos pessoas licenciadas pelo governo do Ontário, podendo atuar aqui no Canadá. É uma coisa que eu também tenho visto bastante. Eu entendo que todo mundo quer ajudar. Eu vejo muitas pessoas de blog. Eu acho super legais os blogs daqui de brasileiros. Eu gosto muito das informações que eles têm. Porém, tem que se lembrar uma coisa: experiência profissional é diferente de experiência pessoal. Então, para você estar sabendo por quanto você se qualifica, qual é o seu credit score, o credit score, quando vai fazer a mortgage, o credit score que você tira do Borrowell ou do Credit Karma ou direto da Equifax, a gente não pode utilizar esse credit score. Então, assim, para a gente poder fazer o seu financiamento, os 3 pilares do seu financiamento são, primeiro, o down payment, não, primeiro o credit score, segundo, o mínimo de entrada down payment e terceiro, a renda. Então, a gente, para poder te entregar uma carta de crédito aqui no Canadá, nós precisamos verificar toda a sua documentação. E você tem que enviar essa documentação para a gente fazer de acordo com o seu perfil dentro do banco. Eu, no caso, represento vários bancos. Portanto, são muitas opções de financiamento e a nossa comunidade brasileira é um público basicamente novo aqui, Maia. Então, tem muita gente que não conhece o sistema, não é? E nós vamos fazer toda essa explicação em português do Brasil, né? Que tem também um pouco de diferença do português de Portugal. E nós vamos dar dando toda a assistência. Se caso você queira comprar um imóvel por aqui no Canadá, aqui em Toronto, a gente pode te ajudar. Eu te ajudo com a parte financeira e a Maia está aqui para te ajudar com a parte que também é muito importante, é muito emocionante, em procurar a sua casa. Então, agora, Sim. Maia, eu vou deixar se apresentar, porque entrou muita gente, as pessoas não sabem quem nós somos, então acho legal a gente começar Sim. a se apresentar novamente. E vou mandando um oi para todo mundo. Oi para todo mundo. Bom, meu nome é Maia, eu sou corretora de imóveis aqui em Toronto. Ah, eu sou mais especializada na área, dentro da Downtown, Etobicoke, Scarborough, né, essa região de Toronto, né, as redondezas também, não apenas Toronto. Como a Flávia mencionou, nós ajudamos pessoas a realizarem o sonho da casa própria. E a casa, na verdade, né, o imóvel, não é apenas o lugar que você mora, também a gente tem que pensar como ele é um investimento, né, Flávia, a longo prazo. É uma das únicas Tá? coisas né, que você compra e continua valendo depois o mesmo valor que você comprou, e na verdade em Toronto muito mais vale, né, depois de um tempo. Então, com certeza, a não ser, não apenas o fato de que você mora dentro, né, também tem essa questão do investimento a longo prazo. Pode ser lá para a sua aposentadoria, para ajudar seus filhos a irem para a faculdade no futuro, nunca se sabe, né? Um dinheiro nunca faz mal, assim, você ter um dinheiro investido. É. Verdade. Ô, Então, tô Maia, aqui outra me coisa que eu também ajudando queria te nesse sentido. perguntar Uhum. é que o que que tem alguma, por exemplo, alguma base, que a pandemia está afetando
o nosso mercado aqui imobiliário. Você pode falar alguns pontos sobre isso, Maia? Com certeza. Muita gente pergunta pensando mais no preço, que até por enquanto a gente ainda não viu, pelo menos as áreas que eu trabalho, eu não vi a questão do preço ser impactado. Mas até a questão como a gente faz, né, como a gente trabalha, foi um pouco modificada. Por exemplo, o imóvel. Então, gostei, vamos ver, vamos ver. Agora é uma questão assim mais seleta. Então a gente só vai ver os imóveis que você realmente acha que você gostou. E tem até alguns casos que eles estão pedindo condition. Eu estava alugando um imóvel no centro, ali no One Bloor Street East, aquele prédio da Bloor com a Young. Sei. E eles pediram uma offer conditional. Eles não estão nem mostrando os apartamentos. Era aluguel, não era compra, mas a gente viu também alguns casos, né, na compra. Então, você primeiro manda a proposta. Se a sua proposta for aceita, daí então você vai ver o apartamento. Né? Então, isso é uma mudança. Eu nunca tinha visto isso antes, que você não podia olhar o imóvel antes. Né? Então, assim, sofreram algumas modificações no mercado. Não é só a questão, né? A gente tem que. Todo mundo sofreu algum impacto, né, Flávio? Nós, Claro. pelo menos, a gente ainda consegue. Nunca fechamos, né? O shutdown nunca aplicou para a questão de real estate, porque nós somos considerados, né, essential. Mas o modo como a gente trabalha mudou. Essa questão dos virtual showings. Então, tinha muitos, né, os showings virtuais. A questão, a gente, como corretor, às vezes nós somos permitidos a ir até o imóvel, mas os clientes não. Então, você vai, faz um vídeo, manda para o seu cliente. Como todo mundo, acho que a gente está usando mais a internet agora, né, para Muito mais. essa nova realidade. Muito mais. O que tem acontecido aí agora, Maia, que bom que você está falando sobre isso. Então, os preços. E com relação ao que a gente tem tido, que é aquelas bid wars, que é o que o Sim, pessoal fala que é praticamente um leilão. Tem acontecido agora? Porque no com ano passado certeza. estava acontecendo. Com certeza, né? Inclusive agora, assim, o bairro mais hot que eles falam aqui de Toronto é o Leslieville, que é um pouco mais pro east, não, mas o leste de Toronto é uma área, eu particularmente gosto bastante, é uma área que está muito próxima do downtown. Você tinha perguntado até antes a pessoa que tem família e tal, às vezes Certo. gosta de uma área mais calma. É uma área, talvez, assim, né, que dá mais certo para esse perfil desse cliente. E tem muitos, tá tendo uma bidding war atrás de outra. Semana passada, eu estava conversando com outros corretores, e eles falaram que tiveram 30 propostas, né, no imóvel. Então, imagina, 29 famílias voltaram para casa naquela noite sem a casa. Né? Uma conseguiu, claro, mas imagina, é muito frustrante às vezes, né, quando acontece isso. Então, por isso que eu acho também, às vezes, nós como corretores, eu até brinco, falar, eu sou meio que uma espécie de psicóloga, assim, não bem o termo, mas, né, a gente tem que conversar com o cliente, saber exatamente o que quer e ajudar para que o resultado seja o melhor possível. Aqui Né? tem uma pergunta: com a proibição do Airbnb em Toronto, vocês acham que o preço pode cair? Bom, ainda eu sempre falo, enquanto a gente tiver um supply muito limitado e muita gente procurando, é difícil, né? É a lei do mercado. Você Enquanto pode tem explicar o que é o supply, porque as pessoas não entendem, Maia. Nem supply, o supply, nem o bidding war. tá, bidding war no caso, uma espécie de leilão mesmo, né? As pessoas têm o valor, vamos supor, o listing price, que eles falam que é o preço que eles estão pedindo, vamos supor, dizem, sei lá, 500 mil. E então, essa também é outra parte que é bom você ter um corretor ao seu lado, porque o corretor vai fazer análise do mercado, porque realmente se aquele preço que eles estão pedindo é o preço que eles estão pensando em vender, ou se é o preço, às vezes, muitas vezes mais baixo, né, Flávia? Só para impulsionar essa briga. E daí fica aquela coisa de querendo adivinhar o preço, assim, que tá na cabeça do dono. Então, por isso que eles chamam essa bidding war, que é a guerra, que ainda mais com as melhores condições, às vezes sem condições, né? O seu trabalho relacionado ao financiamento, que é uma condição que pega assim bastante, eu acho que os donos não gostam. E então é isso, quem tem a melhor proposta aos olhos do Obrigado. dono, vem, né? Esse leilão, vamos dizer assim. Tá.
Com relação ao mercado de supply, pode explicar, por favor, Maia, por favor? Isso, supply, qual é a palavra exatamente que a gente fala? A gente fala que no caso, esse caso aí, eu acredito que supply seja, eles estão se referindo, como é que Qual a é gente a pode palavra? explicar? É que tem muita procura, não? Supply são os produtos disponíveis no mercado, Uhum. né? Então, assim, a gente não tem muitos imóveis disponíveis, vamos dizer assim, não tem imóveis suficientes para a quantidade de pessoas que querem comprar. Por isso que gera essa Então, guerra, então. sim, né? Porque a gente vive no mundo capitalista, então quem dá mais, É né, que ganha. leva. É, Mas é assim para tudo. não é para tudo, mas né, a questão do mercado. Se você tem muita coisa vendo. Igual, por exemplo, vamos usar um exemplo agora da época do Covid. Papel higiênico. Todo mundo estava procurando loucamente papel higiênico, não tinha para comprar, né? Então, muita gente procurando por um supply que era tão limitado. A gente chegava no mercado e não tinha mais. Então, claro, isso foi um exemplo assim, mas, né, seria nesse sentido. Enquanto tiverem pessoas procurando por aquele produto que a gente está vendendo que não tem muito, eu Uhum. acho difícil o preço abaixar muito, né? Tá. Outra coisa também, Maia, é que com relação... Como é que funciona, Maia, a oferta de compra? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer para comprar o seu imóvel no Canadá, o primeiro passo realmente é ter a pré-qualificação. E quando você recebe a pré-qualificação, nesse caso, o meu trabalho que eu faço, depois, como é que o cliente, como é que é feito o seu trabalho? Uma outra coisa também que eu gostaria de falar, Maia, é se o nosso trabalho ele tem custo. O seu tem custo? Porque muita gente está perguntando isso. Só um minutinho, Maia. Pode falar e responder. Bom, primeiro vamos, né, da questão do custo. Não tem custo para a pessoa que está comprando. Né, os nossos honorários são pagos da Flávia, se não me engano, é pelo banco. O meu, quem paga é a pessoa que está vendendo o imóvel. Então, né, não tem nenhum custo para a pessoa que está comprando. Inclusive, antigamente, assim, alguns anos atrás, a única pessoa que tinha o corretor, acho que a Flávia provavelmente sabe disso, a única pessoa que tinha o corretor era o seller, que é a pessoa que está vendendo. Então, É. os buyers, as pessoas que estavam comprando, ficavam assim, né, fica meio injusto, vamos dizer assim, era um jogo injusto. Como que a pessoa que está vendendo tem direito a ter um profissional qualificado ali do lado e a pessoa que está comprando não tem esse direito? Então as coisas mudaram. Então agora, né, os dois têm esse direito de ter esse profissional. Pode ser tanto o dono, o seller ou o buyer. E a questão da oferta que você, né, da proposta que você me perguntou, então é tudo vai meio que junto, assim, né, Flávio? Você primeiro faz, né, a pré-qualificação da pessoa em termos de dinheiro, quanto que a pessoa, você faz, quanto que a pessoa consegue afford a mortgage, e eu faço a pré-qualificação em termos de, não, o que que essa pessoa está procurando? Como a gente falou, o que essa pessoa precisa? Ela quer morar numa área mais movimentada? Quer morar numa área mais calma? Então, né, eu faço tipo essa questionário, vamos dizer assim, e Mônica. E então, né, por exemplo, Mônica, a gente, né, ela comprou o primeiro imóvel dela, cliente dos sonhos, sabe? Esse tipo de cliente dos sonhos. Né, a gente tem uma conversa, fala, então, Mônica, o que você quer, quais são as, né, as especificações, o que você sempre fala, o que você quer muito no imóvel, que pode, sei lá, se não tiver, por exemplo, parking. Se não tiver parking, eu não quero, né? Se não tiver estacionamento. Às vezes é um deal breaker, né? Um estacionamento. Às vezes a pessoa quer um imóvel com sacada. Então eu Uhum. falo isso, o que você quer muito, o que você não quer de jeito nenhum, e algumas coisas que você não prefere, né? Então essa questão da qualificação, de conhecer um pouquinho melhor o cliente, não só apenas números, né? Ah, eu qualifico para 500 mil. Não só isso, né? Tem que saber um pouquinho mais da pessoa, para também não ter um arrependimento no final. Claro, claro, claro. E não é um sapato, né? Que você compra 15 dias depois você retorna. Então, Às vezes eu recebo assim uma quantidade de perguntas que é uma coisa assim inacreditável, porque realmente as pessoas elas não têm ideia realmente como funciona o financiamento, como é todo o processo. Gente, não, para quem está chegando agora, o financiamento do seu imóvel, a compra da casa, da sua casa no Canadá, ela é realizada por 3 profissionais. Não tem como ser diferente. São o mortgage broker, o real estate, que é o corretor de imóveis, e o advogado.
E sem esses três profissionais, não tem como você comprar uma casa aqui no Canadá. Então, você tem que, no caso, né, você vai ter que contratar os três serviços. E também a Maia, quando você compra a casa com 20% de entrada, você também é obrigado a pagar o avaliador da casa. Então, sim, são vários passos, né? O processo, a primeira parte é você realmente procurar o mortgage broker. Com a carta de qualificação nas mãos, você então deve procurar o seu corretor de imóveis, que a Maia está aqui para nos ajudar, quem quiser. Inclusive, depois, quem quiser mandar mensagem em inbox para saber sobre como se qualificar, pré-qualificar, e também com a Maia, com a qualificação nas mãos, a Maia também pode te ajudar a escolher o seu imóvel. Então, assim, gente, aqui é diferente do Brasil. Muitas pessoas pensam que, não, eu até estava conversando com um cliente esses dias, ela me falou que o sistema de financiamento do Brasil é completamente diferente daqui, que eles pagam até 30 anos. Eu não entendo muito do financiamento do Brasil, que a minha formação é aqui do Canadá. Eu já trabalho com mortgage há muitos anos e foi aqui que eu tirei o meu primeiro curso. Eu já tinha um background financeiro, mas tirei meu primeiro curso aqui. Então, para mim é difícil. Para mim, ela se torna uma coisa muito fácil de falar, porque esse é o meu dia a dia, eu trabalho com isso todos os dias. Então, eu não sei quais são as diferenças do Brasil, não. A única coisa que eu sei que é diferente aqui, gente, é que o interest rate e os juros aqui é uma coisa assim, no Brasil é caríssimo, acho que é 7,88, e aqui a gente tem mortgage hoje em dia de 1,99, né? Então, assim, para você entender que realmente aqui. E outra coisa também que é muito interessante sobre o financiamento daqui do Canadá é que, apesar dele ser em 25 anos, para quem é high ratio, para quem, no caso, vai comprar sua casa com menos de 20%, você tem até 25 anos para pagar. Só que o grande diferencial daqui é que de 5 em 5 anos, Maia, você pode renegociar a sua dívida. Você não vai ficar presa naquela dívida. Se você quiser... Eu falo muito para os clientes. Eu tenho um questionário que eu pergunto para o cliente antes de qualquer coisa. Esse questionário, a pessoa responde qual é a média de salário que ela ganha, quanto tempo ela pretende ficar nessa residência. Porque respondendo essas perguntas, eu vou ser mais capacitada em te ajudar. Porque eu vou saber exatamente como que eu vou falar com você sobre os juros, sobre quanto tempo você vai morar. Porque, gente, aqui não é igual ao Brasil, que meus pais, por exemplo, têm o mesmo apartamento durante 40 anos. Eu acredito que deva ser o mesmo com a sua mãe, né, mãe? Eles têm a mesma casa, tipo... Pela vida toda. Aqui, gente, a gente muda de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Se a sua casa valorizou, pega o equity dela, compra outra casa. Então, dá pra gente fazer muita movimentação aqui. É só questão de você entender como funciona o mercado. E para isso, pessoal, eu sempre indico os profissionais brasileiros. Nós temos aqui profissionais de alta qualificação, que é a Maia, que ela pode te atender em todo o processo. A Maia já tem uma vasta experiência com aluguel no passado. Ela construiu aí praticamente todas as business dela em cima desses aluguéis que ela fez no passado, que ela trabalhou para uma grande... É um building, não foi que você trabalhava? Um grande building. Uma grande... property management, né? Eu aluguei não sei nem quantos apartamentos, muitos, em thousands, eu diria. Então... eu alugava em média, assim, 5 por semana. Eu trabalhei lá 2 anos, então, né? Muito. Ela tem muita experiência, então, não só com a questão do aluguel, porque no fundo, né, Maia, o aluguel dá tanto trabalho quanto uma venda. Às vezes até mais, né? Os corretores me falam isso, que dá muito mais trabalho. Então, ela realmente, apesar dela ter essa carinha de bebezinho que ela tem, ela é uma menina muito experiente. Ela é uma menina muito experiente, que vai te ajudar realmente em todo esse processo. Então, agora eu também queria falar uma coisa mais sobre as mudanças que vão ocorrer no dia 1º de julho, que todo mundo ficou desesperado. E todo mundo está desesperado. Naquele dia, menina, meu telefone deve ter recebido não sei quantas mil mensagens. Eu recebi até o meu também, as pessoas estavam... E o que vai acontecer agora, dia 1º de julho, com as mudanças, né? Bom, Flávia vai falar tudo agora. Então, nós vamos explicar agora. Flávia, eu já vou te responder essa pergunta, tá, Fernanda? Só um minutinho. Flávia, mas quando você vende seu primeiro imóvel e tem lucro alto, a taxa de imposto não é alta. Pergunto porque aqui no Brasil, se você tem lucro na venda do imóvel e se você paga os impostos. Olha, é o seguinte, se você morar nessa casa, for sua primeira casa, mesmo que você tenha um bom lucro, o primeiro imóvel aqui, como você morou nele mais de 1 ano, então parece que tem um perdão. Agora, se for um imóvel de investimento, aí a regra já muda. Mas pelo que eu saiba... Desculpa, varia também, a porcentagem varia de acordo com o income da pessoa. Né? O contador que vai ser a pessoa mais certa
para falar quanto exatamente. Exatamente. Eu falo assim por alto, porque a experiência pessoal que eu tive no primeiro imóvel que eu tive foi um pouco diferente, que era o primeiro que eu tinha. Então, assim, voltando à questão da mudança que vai haver no dia 1º de julho. No dia 1º de julho, a partir dessa semana aí próxima, nós vamos ter uma grande mudança aí no mercado imobiliário do Canadá. Essa mudança ela é lei federal. Então, assim, independente do estado que você esteja, essa mudança vai afetar todos os estados. A primeira delas é que o seu credit score, o credit score, gente, sempre foi um fator super importante para você. Ele é o fator mais importante da sua vida financeira no Canadá. Para quem não conhece e não sabe, eu tenho um guia que se chama Credit Score, que inclusive ele é best-seller no Amazon. Muita gente compra ele porque ele é um preço irrisório, é $20. E você tem acesso lá a todas as informações detalhadas sobre o Credit Score, sobre como ter, sobre como manter um bom Credit Score. Tá? Então, a primeira mudança que vai ser feita vai ser com relação ao Credit Score. Para você comprar uma casa, você tem que ter o mínimo de Credit Score de 680. Gente, isso é uma diferença enorme. Você conseguir comprar uma casa com crédito de 600. Então, agora você vai ter que ter um crédito de 680. Outra coisa também muito complicada vai ser com relação ao nível de endividamento das pessoas. Nós temos uma tabela que a gente, acima de 680, quando você tem considerado um bom crédito, a gente pode chegar de 39 a 0,44. E a partir desse momento, Mike, quando chega o dia 1º de julho, você então não vai mais poder ter esse privilégio. Então vai diminuir, por exemplo, se uma pessoa conseguia comprar uma casa de 400 mil, ela vai descer para 350. Então ela vai perder 10% do poder de aquisição, de compra que ela tinha. Então, assim, claro que isso vai... O que eles estão querendo fazer com isso? Estão querendo forçar que o mercado abaixe o preço. Mas eu não sei se isso vai abaixar, assim, da maneira que eles estão querendo. Enfim, esse é um dos fatores que vai mudar com relação ao credit score. Segundo, vai ser o nível de endividamento. E o terceiro, que antes você poderia pegar um credit, você poderia pegar o valor da entrada embutido no seu financiamento. Agora, você não pode mais fazer isso. Então, assim, o que eu gostaria de dizer é que... Flávia, super ansiosa, obrigada. E o que eu gostaria de dizer é que, então, vão ter essas mudanças que vão ter um impacto no mercado canadense, é claro, não é? Que vai ser aí questão do down payment. Muita gente nem acreditava, mas, gente, era possível comprar até o dia 1º de julho 100% de financiamento. Você poderia embutir a sua entrada na mortgage. Então, a partir do dia 1º, não vai mais existir isso. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que isso é uma péssima notícia, Maia. Porém, nós temos boa ao mesmo tempo, né? Nós temos 3 seguradoras no Canadá. O CBHC, que representa o governo canadense, que é o Canada House Mortgage Corporation. Ele será, que é o governo. As outras 2 seguradoras falaram para o governo, olha, você então vai fazer essa mudança, só que nós não iremos acompanhar. Então quer dizer que mesmo que você não seja aprovado, não é aprovado pelo governo, mas é aprovado pelas 2 outras seguradoras. Então se você tem interesse em comprar, mesmo com crédito 600, se você precisa do dinheiro para entrada, se você, então, seu nível de endividamento, pode vir falar com a gente, que mesmo assim a gente vai poder te ajudar. Foi aquele pânico, Maia, todo mundo gritando, mas as 2 outras seguradoras acabaram dias depois falando, né? Não, a gente falaram, a gente não vai entrar. E eles simplesmente vão pegar um nicho enorme do mercado. Esse pessoal, eles agora, e o CMHC depois vai realizar isso. Que, claro, gente, tem muita... Ô, Maia, eu posso falar uma coisa. Eu pensei, quando entrou a pandemia, eu falei, gente, é melhor eu fechar as portas. Eu pensei isso. Que não ia ter mais cliente. Eu pensei. Eu fiquei em momentos muito difíceis, foram naqueles dias do começo da pandemia. Eu fiquei, assim, muito nervosa. Eu falei, eu não vou mais conseguir me manter. É melhor, talvez, eu ir trabalhar para o banco e ficar lá. Eu tive, assim... Vai, eu posso te falar que eu bati recordes de telefonemas, de e-mails, de financiamentos fechados no mês de maio, junho e julho. Eu tô assim, eu fiquei... Realmente, para mim, foi inesperado uma época. Eu pensei que não ia ser assim, mas foi. Eu quero... agora eu vou deixar você falar um pouquinho, Maia, porque daqui a pouco, 45, eu desligo, porque senão as pessoas não querem ficar muito tempo. Eu quero agradecer uma pessoa que acabou de me chamar aqui, que foi a Karina. Muito bonitinha, Karina. Obrigada. A Flávia foi super atenciosa e estamos muito nos assistindo. Romulo e eu. Aqui, Karina. Obrigada.
Você tem corretor? Tem uma outra pergunta aqui, a Mônica também. Oi, Mônica, tudo bem? Eu vou mandar um e-mail para você daqui a pouco. E a taxa vai aumentar, gente? Esse é o momento para você comprar, tá? Se você tem, a taxa de juros está super baixa, gente, 1,99, 1,99. Tem algumas outras taxas de juros que são bem mais baratas, que estão na internet, mas isso é uma isca. Então, as pessoas têm que ter cuidado e têm que entender como é que funciona o processo, né? Então, assim, as taxas são super baixas agora e vale a pena você aproveitar aí esse momento. Maia, fala suas considerações aí finais que a gente já vai sair daqui a pouco. A gente tem uns 6 minutinhos para terminar. Primeiramente, gostaria de agradecer você, Flávio, pela oportunidade, né? É muito bom a gente estar aqui falando com os brasileiros, como você disse, nosso diferencial. Nós somos brasileiros, nós falamos, né, a língua muito mais fácil você lidar. Por mais que seu inglês seja fluente, na minha opinião, é mais fácil você lidar com uma pessoa que está ali falando o seu idioma. E nós estamos lidando com a compra, talvez a maior compra que você vai fazer na sua vida. Então, você tem que realmente entender o que você está fazendo, né? Às vezes o termo é a dificuldade. Então, uma língua eu acho que é muito bom. E nós temos experiência do mercado, né? Como você disse, não só por falar português, né? Isso também não significa, claro, significa, mas a gente também sabe o que a gente está fazendo. E é muito bom ter essa equipe, assim, né? Todo mundo por trás. Eu, por exemplo, trabalho, né? Faço parte da Royal LePage, que é uma das maiores empresas, né? Corretoras aqui. E eu tenho todo o embasamento. Às vezes, sei lá, se eu tenho alguma dúvida, eu posso perguntar para o meu manager. No meu escritório, eu gosto de fazer todas as minhas propostas. Eu mesmo que escrevo, mas, né? O meu escritório, eles fazem para mim. Eles têm toda a assistência. Então, né, nós, assim, você vê uma pessoa só ali, mas não é só aquela pessoa, tem todo um time por trás. E eu acredito que seja o mesmo com você também. Claro, Né? eu trabalho dentro de uma grande companhia também de corretagem, uma das maiores do planeta. Assim, é assim, o processo da compra, apesar, eu e a Maia, a gente faz um processo fácil. Vocês não sabem o que acontece dentro dos bastidores. Dentro dos bastidores da mortgage, inclusive. Os papéis é facilitar, né, Flávia? Exatamente. Então, quando eu pego, eu discuto, às vezes tem muitos clientes nossos que trazem dinheiro do Brasil, e isso acarreta muitos problemas, porque as pessoas, elas não entendem os extratos do Brasil, elas não entendem o que está escrito em português, então normalmente eu faço toda a tradução, eu explico tudo, eu vou pegando folha por folha, eu faço, as minhas mortgages são todas riscadas, principalmente quando tem o down payment do Brasil, que é complicado para a pessoa entender que as pessoas que estão do outro lado, gente, elas não falam português. Essa é uma realidade. Não, qual é o benefício de contratar o serviço de um brasileiro? O benefício é altíssimo, porque a gente vai te explicar todo o processo em português. Por mais que foi o que a Maia falou. Por mais que você fale tão bem o inglês, você domine a língua, é a mesma coisa, Maia, que eu chegar lá no Brasil, querer discutir com um advogado, porque eu não sei quais são as leis do Brasil. E aqui se aplica a mesma coisa. E eu não sei todas. A gente fala inglês, eu falo inglês, já estou aqui há 17 anos, porém, tem algumas coisas que eu não entendo. Porque não é a minha linguagem, não é a língua que eu uso todos os dias. Então, esse é um diferencial super importante. E outra coisa também que eu acho legal, Maia, a gente deve apoiar o nosso público brasileiro. Nós devemos apoiar o nosso público aqui, o nosso povo brasileiro. Gente, porque as comunidades aqui, elas todas crescem muito, porque um tem apoio ao outro. Para quem não sabe, inclusive, eu tenho aqui uma associação de mulheres empreendedoras em Toronto. Eu e Michelle e todo mundo que quiser fazer parte. Eu sou ali, eu puxo. Muito bom. Eu sou presidente. Acho porém, que eu só online agora. Gente, é para todo mundo se ajudar. Porque eu acredito que a união faz a força. Então, assim, Maia, eu queria te agradecer o seu tempo. Eu sei que a Maia, a gente acabou de ter um bebê. Então, o tempo dela é escasso. Porém, ela com toda assim, essa riqueza que ela é, essa simplicidade, essa menina super de fibra que ela é, ela tirou esses 40 minutos para a gente falar sobre o mercado de Toronto. Se você quiser saber alguma coisa sobre o mercado, como comprar sua primeira casa no Canadá, todas as informações possíveis, nós estaremos aqui para ajudar. Nós somos um time de profissional. Meire, muito obrigada pela sua. Meire, bom saber que temos profissionais contemplados para ajudar os brasileiros. Grata, obrigada. É um prazer para nós estar aqui para ajudar vocês. Então, eu sempre tenho feito várias lives com vários profissionais. A Maia é essa corretora gentil que você teve a oportunidade de ver. Ela vai te tratar super bem e a gente está aqui para ajudar, tá bom?
certeza, vai ser um prazer. Só me manda mensagem, né? A gente vai se falando, como eu disse, a gente vai ter uma conversa informal, nada muito sério, nada muito chato, né, Flávia? E A minha parte é mais chata, a minha parte é mais chata. só pra gente Ok, saber um gente? pouco mais, né? É, A parte a chata a gente gente manda pra Flávia. vai ficando por aqui por hoje. Quem não teve a oportunidade de assistir essa live desde o começo, você pode entrar no meu YouTube, no canal do YouTube, Flávia da Silva. Você vai ver todas as lives que nós já tivemos, que eu já tive durante esse, essa pandemia. Eu fiz Né, muitas Flávia? lives. Eu fiz Muito. mais de 15 lives. Então, com vários profissionais lá, você vai ter todas as informações sobre como comprar a sua casa própria no Canadá. Tá bom? Nos Sim. siga nas redes sociais, tanto eu quanto a Maia. Nós temos aí o meu Instagram, o meu Facebook, enfim. Nós temos aí todas as informações. Me mande um e-mail. Eu vou depois falar um por um, que eu falo com todos os clientes. E é isso daí. Até a próxima. E, ó, Happy Canada Day. Eu vim com a minha blusinha do Canadá aí, ó. True North. Ah, muito bem. Eu tô com meu falar. uniforme preto, né? Então. Bom, então tá, gente. Muito Flávia, obrigada. obrigado. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.